seu lado, diga Pai Senhor. Isso aí. O pessoal está animado hoje. Estou achando que o pastor João vai fazer uma recepção. Eu estou sentindo esse negócio. Glória a Deus. O pessoal ficou até mais animado aí, né? Ô, meu pai. Vamos lá, então vamos se alimentar do pão aqui, do pão do céu. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Toda vez que eu venho aqui, o Moisés me bota para pregar. Eu vou parar de vir. Tem uma coisa para estar correndo pelo pregador. Oh, meu Deus. Marcos, capítulo de número 14, verso 51. Marcos, capítulo de número 14, verso 51. Marcos está no Novo Testamento, irmão. Tem gente lá no Antigo Testamento procurando por Marcos. Não vai achar não. Marcos, capítulo 14, verso 51. Olha lá, o jovem já te achou ali primeiro que tu. E certo jovem o seguia envolto em um pano de linho sobre o seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. Verso 52. E ele, largando o pano de linho, fugiu nu. De novo 52. E ele, largando o pano de linho, fugiu nu. Amém? Pode se assentar nessa noite. Irmãos, é bom estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é sempre um grande privilégio, uma grande honra podermos entrar na casa do Pai, mesmo sendo todos nós pecadores. Porém, a graça de Deus mais uma vez nos alcançou, né? Muitas pessoas queriam estar aqui nessa noite, mas foram vencidas pelas circunstâncias da vida. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde os sinais da volta de Jesus têm se cumprido cada vez mais e mais. E hoje é um tempo muito difícil, um tempo onde quem está de pé, irmão, tem que orar muito para não retroceder. Quem está de pé, ore para que não caia, porque o que tem de pessoas desviadas da casa de Deus, irmãos, as igrejas estão passando por um tratamento, a figueira está balançando. Quem não tem raiz não está suportando as aflições, não está suportando as perseguições. Nós somos, irmãos, a última era da igreja. Olha, não vai ter uma nova geração, nós somos a última geração. Se prepara cada vez mais e mais. Se preparem cada vez mais e mais. Porque o Filho do Homem pode voltar a qualquer momento. Todo o cenário internacional, econômico, político, tem suco. Todo o cenário internacional está caminhando para o advento do anticristo. A igreja brasileira está adormecida entre cavernas, escondida, com medo de encarar toda a artimanha maligna. Quando eu falo isso, eu não digo que todos, porque Deus tem feito grandes coisas. Para quem esteve na escola bíblica dominical da semana passada, desse domingo passado,
que o comentarista trouxe relatos do avivamento que está ecoando na nação brasileira. Ao preparar o estudo da revista da semana passada, eu descobri um evento que aconteceu aqui no Brasil que 90% da igreja brasileira não sabe. Há uns 10 dias atrás, uma faculdade lá nos Estados Unidos, alguns jovens se reuniram para orar, e o Espírito Santo de Deus foi derramado naquele lugar, e foram dias de cultos ininterruptos. A notícia ecoou não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Tanto é que foram afluídos para aquela igreja, para aquela universidade, pessoas ao redor do mundo, inclusive brasileiros saíram daqui, pastores saíram daqui para lá, para entender, para conhecer. Só que o que você não sabe, irmão, que também está acontecendo um movimento desse aqui no Brasil, no interior de Campinas. Há 2 meses atrás, no final do ano passado, no final de novembro, um jovem de 14 anos chamado Eric, no culto da igreja dele, foi batizado com o Espírito Santo. Passou a noite toda orando em línguas. Oh meu Deus. Quando chegou no outro dia, pela manhã, foi para a escola. Quando ele chegou na escola, quando ele botou o pé na sala, a professora manifestou endemoniada. O garoto expulsou o demônio, pregou para a professora aceitou Jesus. Quando a professora aceitou Jesus, recebeu o batismo com o Espírito Santo na mesma hora. As crianças que estavam de 13, 14 anos, com base de 25 crianças, mais ou menos, que viram o movimento na professora, disseram: eu quero Jesus. Todas aceitaram Jesus. Todas elas foram batizadas com o Espírito Santo. Escute isso. O advento saiu da aula, a professora saiu da aula e levou para os professores. Chamaram o menino pregou para todos os professores, todos aceitaram Jesus. Os professores começaram a pregar para os alunos. Final do ano, 700 alunos aceitaram Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. A escola alcançou o maior nível de nota pelo MEC. A escola que antes era envolvida em bullying, prostituição, toda essa gíria de juventude, tudo isso se acabou, porque o Espírito Santo entrou naquele lugar. A mídia não divulga isso, irmãos. Mas o que é isso? É Deus dizendo para a igreja: se buscar, vai encontrar. Oh meu Deus. E eu creio, irmão, que Deus está preparando um avivamento tão espetacular para nós, que nós vamos viver coisas tremendas, coisas que nós vemos na Bíblia, irmãos. Aleluia. Você vai abrir o jornal e vai ver um crente batizado com o Espírito Santo na fila do mercado do Preço Líquido do Guanabara. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga amém. Tem um movimento de Deus chegando para nós, irmãos. Eu tenho pregado isso, meu coração está cheio de expectativa. Os desviados vão voltar. Jesus vai voltar a curar. Jesus vai voltar a batizar com o Espírito Santo. Jesus vai voltar a salvar almas, irmão. E creia no que eu vou dizer. Vai ter culto que esses bancos aqui vão estar cheios. Aquela galeria vai estar cheia, porque Jesus vai derramar um avivamento sobre nós. Mas temos que estar preparados. Irmãos, olha, tudo depende de nós. Escute isso. Não depende mais de Jesus, não depende do Espírito Santo. A nossa ação gera uma reação no mundo espiritual. Eu faço e Deus reage no mundo espiritual. O grande drama é que nós estamos, irmão, como Elias, dentro de uma caverna com medo dos ataques, com medo das críticas, com medo das afrontas. Mas o Espírito Santo diz: Elias, o que fazes aí? Assembleia de Deus com Parson Rock, o que faz aí escondido dentro de uma caverna? É hora de sair, aleluia, se equipar com as armas espirituais e dizer para o diabo e suas sortes espirituais: aqui quem manda
Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. A pergunta que eu faço para você nesta noite é essa: se a trombeta tocar agora, tu está preparado? Escute isso. O avivamento, o arrebatamento da igreja é o maior fenômeno, a maior notícia que nós estamos esperando. Só que tem crente que está na igreja que está achando que o arrebatamento é para daqui 100, 200 anos. Não, irmãos. O arrebatamento pode ser agora. Esse culto pode não terminar. E a pergunta é: tu está preparado? Faça uma introspecção dentro para você agora. Olhe para dentro de você e veja o que precisa ser reparado, o que se precisa colocar no lugar, o que se precisa deixar de fazer. Se consagrar. Sabe qual é o plano da Assembleia de Deus? Só se consagra em época de congresso. Tinha que ter congresso o ano todo. A igreja ia ficar avivada o ano todo. Só que, irmão, nós não precisamos de data, nós não precisamos de igreja cheia, nós não precisamos de pregador renomado, irmão. O que o Espírito Santo quer é alguém que diga: eis-me aqui, eu estou aqui, usa-me, eu estou aqui, eu quero ser cheio, eu quero é mais de Jesus. Tu está preparado? Como é que está a tua caminhada, igreja? Tu é multidão ou tu é discípulo? Por que viestes aqui? O que te motivou a estar aqui nessa noite? Veio aqui por causa do compromisso? Veio aqui porque se você não viesse, a igreja ia ficar vazia? Oh, irmão, nós estamos perdendo a verdadeira motivação do que é estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus vai muito mais além daquilo que nós possamos imaginar. O problema é que nós limitamos a Deus. Mas por quê? Porque nós não estamos preparados para estar aqui. Não estamos com consciência, entendendo qual é o nosso real objetivo de ter vindo aqui. A preparação, ela tem que ser contínua, diária. A preparação, ela tem que ser sempre. Tem que ser a todo momento. Senhor, pequei, me perdoa. Senhor, estou fazendo. É o crente que anda com a máxima dentro da alma dele, dizendo: rapaz, a qualquer momento o Filho do Homem pode chegar e eu tenho que estar preparado. O noivo tem que chegar e minha lamparina tem que estar acesa. O noivo vai chegar e vai me chamar pelo nome e eu tenho que estar atento. Só que o que muitas das vezes rouba a preparação? A curiosidade. O curioso é levado pelas ondas do vento. O curioso é levado pelo movimento. O curioso ouve dizer que um fulano, o cantor tal, vai estar na igreja, e o curioso vai lá porque quer ver o fulano tal. A preparação é diferente da curiosidade. A preparação vai muito mais a fundo, muito mais profundo do que você possa imaginar. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai na intenção do cenário que lhe espera. É uma guerra, não é uma colônia de férias. É uma batalha, é corpo a corpo. Ou mata ou morre. Ele entende que ele tem que estar preparado sempre, a todo momento. Dormindo, ele tem que estar dormindo com a sua armamento do lado. Porque a qualquer momento o inimigo chega. E o inimigo não vem fazer carinho, conversar, brincar, conversar no WhatsApp. Não, o inimigo vem para detonar, para acabar, para arrebentar com tudo. Então o soldado entende isso, que o inimigo não gosta dele e que ele está ali ou para matar ou para morrer. Essa é a realidade da guerra. Então ele entende que ele tem que estar preparado. Não tem esse negócio: eu sou tímido, eu não sei falar, meu pai não sabe, eu não sou rico, eu sou novo convertido, eu não sei pregar, não bato o microfone. Isso aqui não tem nada a ver com guerra, irmão.
A verdadeira batalha, a verdadeira preparação para uma guerra é algo muito pessoal. Porque alguém pode estar todo equipado, com capacete, com couraça, com arma, com corda, com toda essa artimanha, com toda essa envergadura de uma guerra que um soldado aparentemente tem, mas psicologicamente ele não está preparado. Então a preparação não é externa, é de dentro para fora. Alguém pode pregar muito, cantar muito, alguém pode falar bonito e não está preparado. Então posição, título não quer dizer que alguém esteja preparado. A verdade é que os olhos do Senhor passam nessa igreja nessa noite e vê, e vasculha a tua alma para saber se a trombeta tocar agora. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão, dê um brado de glória a Deus aqui nessa noite. Vamos lá. Depois de eu conduzir você por essa pequena introdução, eu queria te conduzir para o texto que nós lemos. Um versículo que talvez você diga, não entendi, bolufas, não entendi nada. E um jovem seguia vestido com um vestido de linho e puxaram o vestido e ele fugiu nu. Que versículo sem nexo é esse? Por que está ali? Mas nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um porquê. Eu particularmente já li esse versículo várias vezes e não entendia o porquê que esse versículo estava lá. Então, você precisa entender o pano de fundo para essa história. Esse versículo está inserido no dia mais trágico da história da humanidade. E isso sem exagero nenhum. Hoje, a mídia mundial relata que o pior episódio da natureza foi esse terremoto lá na Turquia, que já ultrapassa a marca de 50 mil pessoas a óbito. E todo mundo diz que foi o pior evento da natureza. Eu discordo em número, gênero e grau. Porque o pior dia da história da humanidade é esse que nós acabamos de ler. E qual foi o pior dia? As ruas de Jerusalém estão em polvorosa. Ecoa pelas vielas de Jerusalém que está tendo um julgamento. E julgamento de morte, e morte de cruz. Só o fato de alguém dizer que é morte de cruz leva todas as pessoas a saírem das suas casas. Porque para ser morte de cruz, o condenado tem que ser o pior ser humano da terra. A notícia ecoa por todos os cantos de Jerusalém. Os nobres, os reis, a alta classe religiosa está conduzindo esse julgamento. E todo judeu ouve dizer que naquele momento algo estava para acontecer. A notícia ecoa rápido. E quando essa notícia ecoa por todas as ruas de Jerusalém, todos os seus moradores saem das suas casas e vai querer ver o que está acontecendo. E quem é o condenado? Seja uma testemunha ocular e veja os casebres, as casinhas pequenas, as vielas, as ruas de Jerusalém lotadas. No centro dessa multidão tem alguém sendo chicoteado, humilhado, surrado, cuspido. Tem alguém no centro ali e sendo considerado a escória da humanidade. A face dele é uma face que causa temor e dor. O corpo está ensanguentado,
chicotearam ele ao limite, arrancaram a sua pele, fizeram do seu corpo um flagelo. Ele é uma coisa, ele deixa de ser humano e é considerado um escarnecedor, ele é considerado um alguém crucificado. As pessoas estão com seus olhos voltados para o centro, todos querem ver quem é, e todo mundo pergunta: quem é ele? Porque ele está desfigurado, na sua cabeça tem uma coroa de espinho, o seu corpo está ensanguentado, ele está nu, sobre o seu ombro tem uma cruz. As pessoas olham de longe e diz: é ele? E alguém diz sim. Mas quem? Jesus, o Filho de Deus, sendo como espetáculo para os homens, não espetáculo para a vida, mas espetáculo do terror e do horror. As pessoas estão vendo, uns zombam, uns criticam, uns dizem: não és Deus, não és o Filho de Deus, não salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Todos estão envolvidos nessa atmosfera. É uma atmosfera de luto, é uma atmosfera de morte. As pessoas estão se olhando, e no meio daquela multidão, quem está? O homem que o crucificado restaurou da lepra. Quem está no meio daquela multidão? O homem que o crucificado levantou 4 dias após ter morto. Quem está no meio daquela multidão? Quem está no meio daquela multidão? A multidão que foi alimentada com pães e peixe. Mas qual foi o drama desse homem? Nada. O erro foi ter feito o bem, foi ter ajudado. Levaram ele para o centro daquela multidão, e cada passo uma chicotada, cada passo um xingamento, cada passo alguém o amaldiçoava. Isaías vai dizer: como ovelha muda, aleluia, ele foi para o matadouro. Poderia muito bem, como diz a Bíblia no livro de Lucas, que se ele pudesse clamar, pedir: Deus, envia uma legião de anjos, anjos viriam e acabaria com aquela cena, porque o próprio Deus está descosta no céu, porque não suportava ver o pecado da humanidade sobre o filho dele. Deus vira as costas e deixa o filho dele lá. Tanto é que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o centro, esse era o momento, essa era a notícia daquele dia. Naquele dia ninguém quis saber do governador Pôncio Pilatos. Ninguém naquele dia queria saber quem fez ou quem não fez. Ninguém naquele dia não tinha outra notícia. A notícia que ecoava naquele dia era essa: o rei dos judeus está sendo levado para a morte, e morte de cruz. Essa notícia chega no ouvido de um jovem que, do jeito que ele está dentro de casa, talvez ele, levado pela sua curiosidade, talvez esteja preparando-se para dormir, mas do jeito que ele estava, quando ele vê o estalar da multidão passando na rua abaixo, quando ele vê a multidão afluindo, gritando, amaldiçoando, o eco da voz daquela multidão chega na casa daquele jovem, e ele, movido pela curiosidade, ele agarra um lençol em volta no corpo dele e vai para o meio da multidão. Meu Deus. Só que, irmão, sempre vai ter alguém te olhando. A multidão, ela é complicado, essa questão de multidão, porque é a mesma multidão que logo no começo do capítulo 14 gritava: Hosana, Hosana, oh aleluia, Hosana, Hosana, é a mesma multidão que está dizendo: crucifica, crucifica. Cuidado com multidão, cuidado com amigos, cuidado com pessoas que dizem que são teus amigos, que essas mesmas pessoas um dia vai virar as costas para você. Tu só tem um amigo, varão, tu só tem uma amiga, varoa, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É ele, só para ele. Oh meu Deus, esse
esse dia, como eu falei, o pior dia da história da humanidade. Jerusalém, o centro do mundo, vivendo nesse momento o caos, e Jesus sendo conduzido para o matadouro. Esse jovem não foi lá para ajudar Jesus. Esse jovem saiu de casa, não foi lá para defender Jesus. Esse jovem foi para lá para observar o que estava acontecendo lá. Oh, meu Deus! Só que naquele momento, quando ele achava que ele estava protegido, irmão, ele era o único diferente no meio da multidão. Quando alguém percebe que ele está de lençol no meio da multidão, deixa de olhar para cá e olha para cá, e a multidão que aplaude também vergonha. A multidão que diz que é amigo também vira as costas. Entende isso? E alguém, quando percebe aquele rapaz no meio da multidão, enrolado num lençol, não pensa duas vezes, vai lá e arranca o lençol dele. E agora, ele que foi para lá brincando, pensando que ia se divertir, foi envergonhado. Por quê? Porque não estava preparado para aquele momento. E a vergonha veio diante de tudo, de todos. O que a vergonha faz? Te leva a fugir. Adão, onde tu estás? Não é que Deus não sabia o que Adão tinha feito, mas era para mostrar para Adão a posição que ele perdeu. Está entendendo? Olha, às vezes o teu aniversário, ele vai te fazer com que você sinta-se à vontade do jeito que você está, e vai te conduzindo do jeito que você está, mas você sabe que você não está preparado. Meu Deus. Mas existe toda uma orquestração para fazer com que você não se posicione, para fazer com que você não olhe e entenda que se Jesus voltar agora, tu não vai. Mas aí vem aquelas mensagens: Jesus te ama do jeito que tu está, Jesus te perdoa, você é um vencedor, você é um campeão, veja uma chave na tua mão. Tudo isso é para manter você envolto a um lençol no meio da multidão, porque a multidão está ali te protegendo, a multidão está ali te envolvendo. Você está achando bonito o espetáculo que está acontecendo. Oh, aleluia! Mas o nosso aniversário, ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. O nosso aniversário não brinca de ser diabo. O nosso aniversário, quando ele tiver a oportunidade, ele vai desmascarar. E a vergonha é cruel. Poucos têm habilidade emocional, saúde emocional para superar uma acusação. Poucos têm saúde emocional para superar uma afronta, uma vergonha pública. O que esse rapaz fez? Fugiu. E é o que muita gente está fazendo hoje. O diabo leva e engana, o diabo maqueia a realidade, para que a pessoa não entenda que ele está no caminho errado. Só que quando o diabo vir e vai puxar o tapete, ele não vai ter estrutura emocional para reconhecer, dobrar o joelho e pedir perdão ao Deus dos céus. Aquele jovem só teve uma atitude: fugiu. Fugiu envergonhado, fugiu nu, voltou para o lugar de onde tinha saído, porque não estava preparado. A palavra de Deus essa noite é essa: quem está preparado pode estar até no meio da multidão, mas vai ouvir o toque da trombeta. Porque quem está preparado não é influenciado por multidão. Quem está preparado influencia a multidão. Está entendendo? Quem está preparado, ele chega e alguém fala: chegou um cristão, vamos respeitar. Quem está preparado, onde ele chega, chega a luz junto. E o diabo tem que bater em retirada, porque está preparado. O diabo pode se levantar, acusar o que for,
quem está preparado, irmão, nenhuma acusação pega. Eu quero conduzir você para o final desta palavra, dizendo para você nesta noite, oh glória a Deus, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esqueça a multidão, pare de fazer o que todo mundo está fazendo. Tenha a tua intimidade com Jesus. Tenha o teu tete a tete com Deus. Tenha a sua própria experiência com Ele. Fala como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vejo os meus olhos. Tenha você o seu próprio testemunho, a sua própria experiência com Ele. Entre na fila daqueles que estão preparados. Que Deus lhe abençoe nessa noite. Receba essa palavra no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.